Bom, pessoal, quem foi entrando aí devagarzinho, boa noite. Né? Nós do Núcleo Solano Trindade estamos, como a gente já divulgou aí há algum tempo, começando uma nova atividade, uma nova live, na realidade, né? A partir de algumas que a gente fez no passado, surgiu um interesse muito grande em fazer uma coisa focada em economia, né? Em função do tema ser um tema muito importante nesse momento, gerar muitas dúvidas, né? O retorno que a gente teve das que nós fizemos antes com esse tema foi muito bom. Então, nós, combinando com o Marcelo, né, que foi quem estava com a gente nessas duas anteriores, resolvemos fazer uma específica sobre economia por algum tempo. Então, Marcelo, né, que já é conhecido nosso, professor, pesquisador da Unicamp, um economista formado aí há já algum tempo, com bastante experiência nisso, também parte da equipe de pesquisadores da Fundação Perseu Abramo. Ele é mais ou menos o patrono aí dessa iniciativa, né, com a vontade dele de tornar público e ter expandir mais o conhecimento sobre a economia entre nós. A ideia desse novo formato que a gente está colocando é ir alternando o tema ao longo da semana e, sempre que possível e necessário, trazer uma pessoa aí para compartilhar com a gente o conhecimento deles. Então, hoje a gente vai começar falando, né, de um tema bastante importante, bastante discutido dentro da esquerda, né, que é a contraposição, vamos dizer assim, entre as teorias econômicas de Keynes e de Marx, né? Quer dizer, os dois são, né, importantes teóricos economistas, produziram uma obra que é muito importante e que tem influenciado gerações de economistas, inclusive decisões sobre política econômica pelo mundo afora. Então, a gente, né, Marcelo sugeriu a gente começar a nossa live por essa abordagem um pouquinho mais teórica, né, da questão da economia. Então, ver aí, né, como é que caminharam, ou juntos ou separados, ou um complementando o outro, enfim, qual é a situação entre as teses econômicas aí de Keynes e Marx, e até que ponto, né, e se houve alguma influência do trabalho de Marx, que morre no mesmo ano que Keynes nasce, ou seja, eles nunca tiveram nenhum contato vivo, né? Então, vamos aí, Marcelo, como é que você situa dentro do universo da discussão e da teoria econômica esses dois grandes pensadores e onde está a possível complementariedade nas abordagens de cada um dos dois aí? Então, meu amigo, com você aí, a gente vai conversando ao longo da hora nossa aí. Beleza. Bom, boa noite, Canário, boa noite a todo o pessoal do Núcleo Solano Trindade e aos que nos acompanham aí. É um prazer estar aqui, acho que essa iniciativa é muito legal, é sempre bom a gente tentar, acho que é importante o debate da economia sair para fora da universidade, dos espaços dos especialistas, enfim, para a gente refletir sobre a economia, que é muito importante para compreender a vida de hoje, enfim, há muito tempo. Esse debate, a gente pensou aí, né? Keynes leu Marx, é um debate que acho que é especialmente caro à esquerda, porque há uma série de polêmicas sobre isso, históricas, e muito mal entendido, eu acho, muitos maus entendidos, né? Porque, sim, Keynes leu Marx, ele diz isso em várias ocasiões, a maior parte delas criticando Marx, mas eu diria que valorizando ou elogiando alguns aspectos do Marx, da obra do Marx, principalmente do Capital, em aspectos fundamentais, né? Vamos dizer assim, o cerne do pensamento do Capital de uma certa forma, retomado pelo Keynes, né? E nesse sentido, existe muito menos diferença entre os dois
ponto de vista da reflexão sobre o capitalismo, sobre o capital, sobre esse modo de acumulação, existe muito mais convergência entre eles do que divergências. Não há contradições tão fortes, né? E sim, um complementa o outro. A leitura de um ajuda ao entendimento da leitura do outro, né? O que separa os dois é a concepção política deles, o que cada um esperava para a sociedade e as formas, principalmente os meios de transformação da sociedade, né? O Marx trabalhava com a ideia da luta de classes, como todos sabemos, que o motor da história era a luta de classes, né? E, portanto, seria ela, esse conflito entre capital e trabalho, que promoveria as transformações que se verificariam, inclusive, com o avanço do próprio capitalismo, né? Essa tensão entre capital e trabalho seria promotora das transformações sociais e econômicas. O Keynes não leva em conta esse aspecto, né? O Keynes é claramente um idealista, um iluminista. Ele acredita na força das ideias, né? Embora, e acho muito interessante mencionar isso, então eu diria assim, Marx e Keynes partem de um diagnóstico muito parecido sobre o capital, sobre o capitalismo. Eles coincidem muito na interpretação do capitalismo, dos seus movimentos, das crises. Por mais que pareça herético dizer o que eu vou dizer, os dois projetam que o capitalismo levará a transformações rumo ao socialismo. Repito, os dois imaginam que o socialismo será o desfecho. A divergência deles, a meu ver, está nos meios. Marx acredita no poder da luta de classe como motora dessa transformação, que nos levaria eventualmente para o socialismo, e Keynes acredita que através de uma melhor interpretação da economia, de um melhor entendimento da economia e de uma teoria econômica mais virtuosa, você conseguiria levar a uma sociedade melhor que teria o socialismo como um dos seus aspectos. É importante dizer isso, né? Porque, assim, qual é o entendimento em geral que a esquerda costuma ter do Keynes? Que havia um movimento de expansão do socialismo no mundo, influenciado pelas ideias do Marx, potencializado pela Revolução Socialista e Comunista da Revolução Russa, enfim, que havia uma expansão dos movimentos operários, né? A luta de classe avançava, vamos dizer, num sentido de fortalecer o poder da classe trabalhadora, e o Keynes teria sido o pai, teria formulado ideias para salvar o capitalismo dos capitalistas e assim evitar que o socialismo vingasse, vamos dizer assim. E nesse sentido, o Keynes é visto como um inimigo da transformação social que seria possível através das lutas populares, das lutas operárias. Mas isso me parece que é uma interpretação muito caricata, né? E não é real. Digo isso, por exemplo, eu recomendo aos meus alunos sempre, a todos... Alô, estão me ouvindo? A todos com quem eu trato desse assunto, eu sempre recomendo a leitura do último capítulo do livro principal do Keynes, mais famoso do Keynes, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O último capítulo, capítulo 23, é um capítulo onde ele expõe um pouco a razão do seu pensamento e o que ele imagina, como ele imagina um pouco que a sociedade vai caminhar, né? Ou deve caminhar. E aí ele diz muito claramente, ele acha que a sociedade, que o capitalismo, para funcionar, para esse sistema econômico, para funcionar plenamente, ele deve necessariamente passar por um processo de socialização do investimento. E isso deve ser feito através do Estado, né? Então, Keynes, dizendo de outra maneira, o Keynes tem muito presente para ele que o Estado deve promover, sim, a socialização dos investimentos, ou seja, decidir o que e como a sociedade vai produzir, porém,
e aí ele diverge dos socialistas ou dos comunistas, porém, não cabe ao Estado intervir na órbita das decisões pessoais dos indivíduos, das famílias. E, nesse sentido, ele se opõe, por exemplo, ao combate que os socialistas faziam contra a propriedade privada. O Keynes não acha que esse é um problema, ele acha que é até positivo que as pessoas tenham liberdade e que tenham condições desiguais. Ele não vê isso, condições desiguais dentro de um determinado nível, ele não vê isso como um problema para a sociedade, ele acha até que isso é favorável. Agora, para a saúde da economia, o que ele quer dizer com saúde? O que ele entende como uma economia saudável? Uma economia onde todos estejam plenamente envolvidos no sentido que todos estejam engajados na produção, todos tenham condições de sobreviver plenamente, etc. E ele vê na possibilidade de concertação desse capitalismo um caminho que leva o homem a se libertar, né, ou a ganhar cada vez mais tempo para o seu lazer, para a arte, para outras reflexões que não depender do trabalho. Mais uma vez, ele coincide com Marx nisso. Se a gente lê os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx de 1944, já está lá. O Marx também via o capitalismo, e também no Manifesto Comunista ele expressa isso em outros momentos. Está muito claro para ele que o capitalismo tem o poder de, através da concorrência intercapitalista, tem o poder de eliminar trabalho vivo, né? Reduzir a necessidade de trabalho vivo na produção, de tal maneira que isso liberte o homem, em última instância, do trabalho alienado, etc. Então, há uma série de coincidências entre os dois. O que eles divergem muito é em relação às formas, né, que devem ser adotadas. O Marx não pensou muito nisso. O Marx não estava preocupado em consertar o capitalismo, né? Ele está muito mais fazendo uma análise minuciosa do capitalismo, e é irretocável a análise dele. Não é que é irretocável, é o melhor que se pôde fazer, e é uma referência fundamental para todos nós, inclusive para o Keynes, né? Enfim, para início de conversa, eram essas as palavras que eu queria colocar, depois podemos entrar em alguns outros detalhes. Você tem alguma... se fala muito disso, né, de Keynes, Marx, uma contraposição de um com o outro, ou seja, quem é marxista não pode ser keynesiano e quem não é keynesiano não pode ser marxista. Então, você tem alguma referência, Marcelo, do que Keynes achava de Marx, ele, como economista, na construção da teoria dele, o que ele mesmo colocava sobre Marx e a teoria econômica de Marx? Então, sobre isso, eu vou até recomendar aqui um livro que eu acho que é o melhor livro. É um livro, infelizmente não tem em português. O nome do livro é Keynes and His Battles, Keynes e Suas Batalhas, escrito por um canadense que morreu há alguns anos atrás, um cara muito bom. Esse livro é excelente, é a melhor obra sobre... Não é exatamente uma biografia, porque ele está dividido em... Cada capítulo é um tema do pensamento de Keynes, e aí ele faz muitas reflexões a respeito do que Keynes pensava, das suas influências, dos seus anseios, etc. Nesse livro, ele trata muito desse problema, dessa questão, né, da relação de Marx e Keynes. E ele vai buscar em toda a obra do Keynes as referências que Keynes faz ao Marx, etc. Então tem algumas coisas interessantes. Assim. Primeiro, Keynes, quando teve... Você disse, o Keynes nasceu no mesmo ano da morte do Marx. Quando tem a Revolução Russa, né, o Keynes está lá nos seus... Ele é de 83, ele está com 34 anos de idade, é isso? 30 e poucos anos de idade. Ele já era um economista que começava a ganhar alguma relevância, tinha estudado em Cambridge, vinha de uma formação econômica clássica, ou seja, dos ortodoxos, tinha sido pupilo, aluno orientando do Marshall, que é um grande economista da ortodoxia econômica de Cambridge. Mas ele, por exemplo, então esse livro, esse Dostal, vai mostrar que o Keynes fica muito bem impressionado, por exemplo, com os bolcheviques, né, com a Revolução Russa no primeiro momento. Ele se entusiasma, ele acha que é um movimento importante, no sentido correto,
libertário, vamos dizer assim. Da mesma forma, ele, no contexto inglês, ele se situava, ele era contra os conservadores na Inglaterra, o Partido Conservador, era contra, por outro lado, o Partido Trabalhista, ou tinha grandes divergências entre o Partido Trabalhista, embora entre a sua roda de amigos, muitos deles fossem marxistas ou próximos do Partido Trabalhista ou membros do Partido Trabalhista. Ele participava de um grupo de intelectuais, artistas, conhecido, que se formou ali no começo do século na Inglaterra, chamado Bloomsbury Group, da qual participava a Virginia Woolf, Bernard Shaw, T.H. Lawrence, várias personalidades importantes do pensamento artístico, cultural, filosófico na Inglaterra naquele momento, e era uma espécie, vamos ver, guardadas as devidas proporções, fizeram algo como a Semana da Arte Moderna, aquele grupo no Brasil. Quer dizer, era um grupo de jovens de classe alta, até, nem todos eram, mas jovens de classe alta que rompiam com a moral burguesa, a moral vitoriana, que era uma coisa muito forte na Inglaterra na ocasião. Então eram libertários, queriam encontrar outras formas de viver a vida, etc. É uma espécie de movimento, muitas guardadas as proporções, parecidos com esse grupo que se juntou aqui na Semana de Arte Moderna. Mas o fato é, então, nesse ambiente, tinham muitas pessoas próximas do Partido Trabalhista. E o Keynes, nesse grupo, inclusive, conheceu e acabou casando com uma bailarina russa e foi, então, algumas vezes para a União Soviética, na ocasião, visitando a família dela, os parentes dela, e conheceu a União Soviética e vai ficando muito mal impressionado com o que ele vê. Principalmente, ele faz uma viagem em 1925, se não me engano, já estamos no período do Stalin, e ele vê uma série de retrocessos na perspectiva dele. Não era o que ele imaginava, o rumo que as coisas tomariam. E a crítica que ele faz é a seguinte, nesse livro esses trechos são citados. Ele diz, olha, esse marxismo, esse socialismo real, não é marxismo, o socialismo real da União Soviética está cristalizando uma situação de um utilitarismo econômico, porque, na verdade, é um utilitarismo da produção que é tão ruim para a vida, para a liberdade, ele preza muito a questão da liberdade, da criatividade do homem, quanto o pensamento econômico ortodoxo, que também é utilitarista, reduz tudo a um cálculo econômico racional, etc. Então, ele vê que são dois modos de uma mesma matriz utilitarista, cada um puxando para um lado. Então, ele vai se indispor com o socialismo a partir de então. E vai identificar na obra do Marx uma série de nexos com essa lógica utilitarista, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que essa é mais uma reação dele ao que ele viu ali na União Soviética, é menos um resultado do que da leitura propriamente do que Marx estava propondo. Nas coisas fundamentais do Marx, ele vai ter plena concordância e vai ter muita inspiração. Ele vai dizer isso, que são, por exemplo, né, até preparei aqui uma colinha. Qual é a questão fundamental dos dois, que une os dois? Eu acho que, e é isso que importa mais do que qualquer coisa. É a importância a dimensão monetária do capitalismo, né? Os economistas, tanto os conservadores, a ortodoxia econômica, quanto a esquerda, vamos dizer assim, mais dogmática, pensavam a economia como um sistema produtor de bens. E a moeda não tinha nenhum papel, a moeda era só um véu, né, que se colocava por cima das coisas, e era um instrumento que facilitava as trocas, mas, na verdade, eram sociedades, eles teorizavam as sociedades como sociedades que produzem bens para a troca. Marx e Keynes e é porque Keynes leu o Marx, provavelmente, que ele vai ter esse insight. Marx e Keynes vão dizer, não, a economia capitalista não se move para a produção de bens, ela se move para a acumulação de capital, e o dinheiro joga um papel fundamental nessa sociedade. O problema da sociedade capitalista não é só que ela é injusta. Injusta foram todas as sociedades. Injusta foi o feudalismo, injusto foram as sociedades da antiguidade, tinham escravos,
enfim, a injustiça predomina e a subordinação de uma classe à outra para que realize os trabalhos pesados, isso é tão antigo quanto o ser humano, né? É desde sempre. O que é particular do capitalismo é o significado da moeda, o papel que a moeda cumpre como orientadora de todo esse sistema, de toda essa lógica de acumulação. E aí o Marx tem no capítulo 4 do Capital, do livro primeiro, o Marx vai discutir lá como se dá a relação entre a circulação monetária, né, no capitalismo, e vai aquela velha fórmula, eu copiei aqui, porque nem todo mundo tem familiaridade com esse assunto, mas o Marx vai dizer, olha, a sociedade mercantil, né, não sei se vocês enxergam aqui, cadê? Chega um pouco mais para lá, e agora está dando para ver. A sociedade mercantil trocava uma mercadoria, o dinheiro aparecia como um meio de facilitação das trocas. Então, o cara tinha um chapéu, ele ia na feira, vendia o chapéu, pegava o dinheiro e comprava um frango. É uma mercadoria que tinha como objetivo a aquisição de outra mercadoria. E o dinheiro era meramente um instrumento de facilitação desse processo. Essa ideia foi absolutamente superada pelo capitalismo. Essa lógica, ela não governa o capitalismo. O capitalismo não é um sistema que se direciona, se orienta para a produção de mercadorias. Ele se orienta para a produção de dinheiro. Então, ele subverte essa fórmula. Apesar disso, vai dizer o Marx, e o Keynes vai reforçar, muitos continuam imaginando que estamos num sistema de produção de mercadorias, né? E o dinheiro é só um meio de facilitação. Isso continua na cabeça das pessoas, sejam elas da extrema esquerda, sejam elas na extrema direita. O que vai dizer o Marx? E o Keynes vai concordar e vai elogiar isso, vai falar, esse é um grande insight do Marx. A sociedade capitalista é uma sociedade, não sei se aqui, já coloquei mais elementos aqui, mas a ideia é, o capitalista tem dinheiro, né, é isso que o torna capitalista, e o sonho, o objetivo dele, a motivação dele é ter mais dinheiro, esse D linha. A linha significa que aqui esse D linha, esse D é maior do que esse, tem um plus, é um D com aditivo. O problema é que ele tem que chegar lá. E como é que ele faz para conseguir esse D linha? Ele compra mercadorias, então ele tem dinheiro, compra mercadorias. Quais mercadorias? Meios de produção, que são máquinas, equipamentos, insumos, e força de trabalho, salário, trabalhadores. Esses caras, trabalhadores, atuam sobre os meios de produção, geram uma nova mercadoria. Esta nova mercadoria, supostamente, tem um linha aqui, um plus, um adicional. Foi aditivado algo nela, ela tem mais valor, mais valia. E aí ela tem que ser vendida. Se ela não for vendida, isso não se realiza. E é aqui que está o nó, aqui que está o ó do Borogodó, aqui que está o buziles da questão. Ninguém garante que essa mercadoria terá efetivamente mais valor, a sua venda vai resultar em mais dinheiro do que foi colocado no processo. Esse salto não é um salto na órbita produtiva, esse salto é um salto no escuro na órbita monetária, na órbita dos valores que são definidos fora do processo de produção. Até aqui, podemos pensar no que está acontecendo dentro de uma padaria, dentro de uma fábrica de salsicha, dentro de uma fábrica de jornal, do que quer que seja. Esse salto aqui depende da realização do valor num espaço socialmente construído. Socialmente, em que sentido? O valor da moeda, os preços das coisas são preços definidos na interação social. E nada garante esse salto. Então, essa fórmula, que aparentemente é uma coisa bastante simples, mas ela traz problemas seríssimos para o capitalismo, né? E aqui a análise do Marx e do Keynes coincidem e são muitíssimo profícuas para a gente entender quais são efetivamente os problemas do capitalismo. É verdade que o capitalismo tem exploração da mão de obra com a questão da mais-valia, mas, como eu disse, exploração todas as sociedades têm. O que é mais problemático no capitalismo é este salto, que é o chamado salto mortal da mercadoria. A mercadoria tem que se realizar no mercado.
E aqui reside um problema que o Keynes aí vai chamar a atenção a partir do Marx. Existe um problema da incerteza radical. Nenhum capitalista é capaz de saber a priori que ele vai conseguir transformar essa mercadoria acrescida de valor em capital novamente. Esse é um risco que atormenta o capitalista. Em última instância, esse é o problema fundamental do capitalismo para o Keynes. Aí ele vai insistir muito nisso. As crises do capitalismo estão muito associadas à impossibilidade desse salto, né? E aí tem toda a discussão da demanda efetiva, que seria a demanda que é capaz de garantir que o capitalista vai finalmente realizar a sua venda. Enfim, eu acho que esse é o ponto de intersecção entre o Marx e o Keynes, e esse é o ponto fundamental, porque esse é o nó do capitalismo, esse é o cerne do problema do capitalismo, muito mais do que outros problemas que são também relevantes, outras questões que são tratadas tanto por Marx quanto pelo Keynes, mas que são até secundários. Acho que assim, a problemática central se cristaliza nessa reflexão sobre o papel da moeda, da realização do valor no capitalismo. Só para concluir, eu abandono aqui os meus papelzinhos, lembrando que o Marx vai apontar, e a gente vive isso, observa isso muito claramente nos dias de hoje, que o sonho do capitalista, na verdade, é se desfazer de toda essa geringonça, né? O sonho do capitalista é saltar direto do D de linha. Como é que ele consegue fazer isso? Com o capital a juros. Quando ele tem capital, coloca isso no sistema financeiro e tira na outra ponta o capital acrescido de mais valor. O capital a juros, ou o capital rentista, ou o capital financeiro. Esse tipo de... Vamos dizer assim, esse aqui é o sonho de realização do capitalista. Em parte, eles até, através do desenvolvimento dos mercados financeiros, isso parece, muitas vezes, factível e real. Mas as crises revelam como isso é falso, como a gente pôde ver em 2008 e, de certa maneira, estamos vendo agora. Enfim, paro por aqui com meus papeizinhos e voltamos aí ao debate. Marcelo, você falou dessa coisa de socialismo, né, dos dois. Aí eu estava lendo algumas coisas, né, para te fazer algumas perguntas com mais sentido e tal. E aí eu li um negócio que Delfim Neto fala, que eu achei super engraçado, eu queria compartilhar aqui com você, para você dar uma comentada. É um artigo que ele escreve para a Folha de São Paulo, e ele fala isso. O terceiro ponto é que a condução da obra de ambos, né, Marx e Keynes, não deixa de ser paradoxal e frustrante. Marx comprometeu sua vida estudando o capitalismo e, por isso, não teve tempo de nos ensinar como construir o socialismo. Keynes construiu uma teoria para salvar o capitalismo e terminou com uma receita, entre aspas, a coordenação estatal dos investimentos para manter o pleno emprego, que não conseguiu explicar como realizar isso sem levar a alguma forma de socialismo. Pois é, tem toda a razão aí, infelizmente. Infelizmente não, mas o Delfim tem toda a razão. É que o Delfim é duro, né? A gente concorda com ele em alguns momentos e outros ele dá uma guinada. Mas estou até procurando aqui, ele fala muito claramente que ele é a favor da socialização do investimento. Eu recomendo realmente, quem se interessar nesse assunto, a ler o capítulo 23, é o último capítulo da Teoria Geral, onde o Keynes vai deixar claro... Aqui, ele fala, não é a propriedade dos instrumentos de produção que importa ao Estado assumir. Quer dizer, não é se apropriar das máquinas e equipamentos. Se o Estado estiver em condições de determinar o montante agregado de recursos destinados a aumentar esses instrumentos e a taxa básica de remuneração dos seus detentores, ou seja, o que importa é o governo dizer quem vai ter dinheiro para comprar que tipo de máquinas, que tipo de equipamentos para produzir que tipo de produtos e qual vai ser a taxa de lucro desses caras. Cabe ao governo controlar essas duas variáveis. Se ele fizer isso, se for uma empresa privada, se for uma empresa estatal, se o dono é pessoa física ou é o Estado, é menos relevante, né? O fundamental é o Estado controlar esse processo de decisão, né, dos investimentos. E aí, um pouco, de fato, é boa essa trecho do Delfim que você citou, e vai lembrar o seguinte, que a China realizou o sonho do Keynes, né?
O Keynes não falou da China na sua época, o que eu saiba, não conheço ele, embora ele fosse estudioso da Índia e tal, mas, claro, a China não era comunista, não era essa China que a gente conhece. Mas a China é algo muito próximo do que o Keynes propõe na sua teoria, né? A China permite, as pessoas têm lá a sua propriedade privada, a sua casa, as suas terras, né, pequenas propriedades, etc. Existem empresas privadas, mas toda decisão de investimento, toda decisão, é exagero dizer, mas os principais determinantes do que deve ser produzido, com que, né, você controla o sistema de crédito, é fundamental aqui controlar o sistema de crédito, é disso que o Keynes está tratando, né? Ele vai dar muita importância ao sistema de crédito, assim como o Marx também, que o Marx morreu quando o sistema de crédito estava começando a ganhar uma dimensão nova no capitalismo. Posso falar disso em seguida, mas... Então, a China realizou o que o Keynes propunha. E é curioso, outro dia eu conversando com um colega que vai para a China a cada 6 meses, dar aula lá, ele dizia o seguinte, que por incrível que pareça, ninguém lê o Keynes na China. Na China se lê o Marx, mas é que o Keynes é um sujeito muito pragmático. Ele dá uma solução que é uma solução de bom senso, né? Não há nenhuma ideia sobrenatural aqui no pensamento de Keynes. É tudo muito prático. O Keynes é um sujeito muito prático, né? Inclusive, ele dizia, tem um outro texto dele que eu sempre recomendo, A Perspectiva Econômica dos Nossos Netos, para os nossos netos. Ele escreveu isso em 1931, ou seja, os netos dele seriam nós aqui, né? Ele tá tentando imaginar como é que será o mundo no começo do século XX, é isso que ele trata nesse texto. E ele fala, olha, no começo do século XX, certamente as decisões econômicas, esse problema econômico, as pessoas vão perceber como é fácil organizar o capitalismo, como é simples, não há grande segredo, e os economistas deixarão de ser importantes. Os economistas vão passar a serem pessoas de segundo escalão, segunda relevância. Assim como são os dentistas. Os dentistas são fundamentais. A gente está com dor de dente, vai no médico, põe anestesia, faz uma obturação. Eles têm um conhecimento importante, mas eles não são... não cabe a eles grandes soluções, porque a solução econômica é razoavelmente simples. É isso que o Keynes está falando, né? E é até interessante, porque, num certo sentido, esse capítulo 23, ele, ao mesmo tempo que ele diz, olha, o sentido final será a socialização, a gente não sabe, ao ler, se ele está feliz ou triste com isso. Me dá a impressão que ele fica um pouco triste também. Quer dizer, ao mesmo ponto que ele triste porque resignado, porque ele acha, vai haver uma socialização dos investimentos, e espero, vamos dizer assim, eu que estou dizendo, mas na minha leitura é isso, e ele diz, espero que a sociedade não avance aí a uma socialização de todos os aspectos da vida. Mas ele percebe que o socialismo, ele indica que o socialismo é algo inevitável, né? Porque é o desenvolvimento natural das forças do sistema, no sentido de que se você organizar essa coisa chamada modo de produção capitalista, para que todos tenham o seu lugar, todos tenham ocupação, todos tenham renda, isso significa caminhar para o socialismo. O capítulo 23 é isso, né? E ele não sabe, é uma polêmica, outro dia eu conversava com um amigo sobre isso. Eu não sei se ele fica feliz ou triste, né, ao constatar isso. A última frase, ele diz o seguinte, né? Ele fala, porém, cedo ou tarde, são as ideias e não os interesses adquiridos que representam um perigo, seja para o bem ou para o mal. Então, assim, o sistema vai avançar. O desemprego é insuportável, as pessoas vão buscar uma ordem econômica onde todos caibam, onde todos tenham lugar. Se isso vai ser organizado para uma solução adequada ou não, do ponto de vista da liberdade, etc., cabem as ideias, a luta de ideias. É aqui que ele se antepõe claramente ao conceito de luta de classe. Ele acha que a qualidade das ideias é que serão constituirão um fator fundamental na determinação desse sistema mais ou menos virtuoso, vamos dizer assim. Mas o socialismo parece inevitável na cabeça dele, né?
É curioso que as pessoas falam um pouco disso, isso que eu acho interessante. A concepção que as pessoas têm do Keynes é que ele há uma confusão muito grande. As pessoas imaginam que o Keynes é o pai do welfare state, que é o pai das políticas sociais. Não, o Keynes não discutia isso. Não é que ele fosse contra, mas ele não tratou desses assuntos, né? O welfare state foi construído depois, no pós-guerra, inspirado no pensamento econômico do Keynes, mas não era essa a proposição do Keynes. Quer dizer, muita gente acha que o Keynes seria aí mais ou menos a fórmula do que a gente conheceu da terceira via. Não tem nada a ver com terceira via o Keynes, né? A gente viu nos anos 90 o Tony Blair na Inglaterra, o Fernando Henrique aqui, o Clinton nos Estados Unidos. O que era a ideia da terceira via? As forças de mercado, o liberalismo comandando a lógica econômica, a esfera econômica, e o Estado agindo como um ator de compensação, oferecendo políticas sociais, políticas compensatórias para os grupos que fossem sendo incluídos. Não, Keynes não pensa assim. Ele jamais concordaria com essa ideia, né? Ele queria que a lógica econômica produzisse um sistema em que todos fossem incluídos. E a variável-chave aí é emprego, pleno emprego. O tempo todo ele fala disso, né? Esse é o tema dele. E relacionando emprego com juros e moeda, que é o título do livro dele, né? Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda. Esse é o tema. Marcelo, mas ao mesmo tempo você tem assim diferenças muito grandes, né, entre a forma como os dois encaram, né, a realidade, né? Por exemplo, Keynes acha que é possível o pleno emprego, né? Quer dizer, que a sociedade, o Estado, ela tem que se mover na direção do pleno emprego, que isso é possível. E Marx fala que isso é impossível dentro do capitalismo, que é estrutural. O desemprego é um negócio estrutural do capitalismo, porque o capital precisa do famoso exército de reserva, né? A mão de obra que está lá encostada para manter, né, os salários em níveis, né, aceitáveis pelo capitalista. E também no próprio papel do Estado, pelo que eu consigo entender, que Marx entende que o Estado é absolutamente ineficaz para o enfrentamento das crises. O Estado nunca vai conseguir resolver as crises porque a crise é inerente ao capitalismo. Então, o Estado vai atuar para atenuar efeitos e tal, mas ele não vai conseguir resolver isso. E, pelo que eu consegui entender também, Keynes não. Ele acha que o Estado, com a sua capacidade de intervenção, no limite, é capaz de resolver e superar, né, as crises do capitalismo, né, com esse tipo de visão que ele tem. Quer dizer, como que você falou que que no final das contas as visões deles são semelhantes em muitos aspectos, principalmente nessa questão de que a trajetória final ela é o socialismo, apesar de vindo por formas diferentes, né? Marx pelo caminho da luta de classes e Keynes pelo caminho da eficiência máxima do Estado burguês. Quer dizer, ele não vê na burguesia um limitador, né, do desenvolvimento das forças produtivas e tal, da mesma forma que Marx entende. Quer dizer, como é que você vê? Você concorda com isso? Isso é uma coisa que, de fato, existe nas discussões aí ao redor das teorias deles dois? Como é que você situa? Olha, sim, essa é uma discussão importante, de fato, que tem bastante gente que discute isso, é um tema clássico aí. Agora, é difícil comparar o Estado para o Marx e o Estado para o Keynes, porque são estados historicamente muito diferentes. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Michael Heinrich, não sei se eu pronuncio corretamente, um alemão, que é um estudioso da obra do Marx. Ele acabou de escrever, publicado pela Boitempo, uma biografia, o primeiro volume, Virão Mais Dois, eu acho até que está atrasado, já era para ter chegado outro, sobre a vida do Marx. Ele escreveu agora um que vai até os 24 anos do Marx, foi publicado acho que em 2018, e esse cara, o Michael Heinrich, ele coordena lá o grupo chamado MEGA, que é o Marx and Engels Gewürztraminer. Tem uma palavra alemã que eu sou incapaz de pronunciar,
mas são as obras completas de Marx e Engels. Eles estão, é um esforço junto, começou ainda na época da União Soviética, em parceria com os alemães, um grupo de Berlim, e eles vêm coletando todo o material, os manuscritos de Marx e Engels, né, diários, cartas, e vão organizando isso e publicando. Então, isso permite a gente repensar um pouco, ou entender melhor, alguns aspectos da obra do Marx, porque a gente sabe, principalmente o Capital, porque o Capital, como sabemos, o Marx escreveu o primeiro volume e publicou os outros 2 volumes, o 2 e o 3, ele já tinha morrido quando foi publicado, o Engels coletou os seus rascunhos, organizou, faltava muita coisa, por exemplo, não tinha nenhum título, o livro 3 não tinha título, não tinha capítulo, era uma amontoada de papel. O Engels organizou e tem muitas lacunas. Esses caras da Mega e o Michael Henge é o curador do projeto hoje. O projeto continua vivo, começou nos anos 30, se não me engano, vem até hoje, já foram publicados vários volumes. Eles estão reunindo e tentando recompor essa produção, né? E uma das reflexões que ele traz, e isso ele falou, eu recomendo para quem tiver interesse, ele participou de um seminário no Brasil, realizado na Unicamp, em 2017, quando foram completados 150 anos da publicação do primeiro volume do Capital. Tem um seminário grande que chama 150 anos do Capital, participou da mesa o Beluso, o Zé Paulo Neto e esse Michael Henge. É muito boa a discussão entre eles, são umas 3 horas de vídeo, e o Michael, vai dizer o seguinte, olha, o que aconteceu quando o Marx ele publicou o primeiro volume. Quando ele foi publicar, a ideia era ter 4 volumes, né? Quando ele foi preparando o material para o segundo e o terceiro, ele já tinha escrito, mas ele ainda estava revendo para publicar, ele percebeu transformações muito grandes no capitalismo. Ele começou a se dar conta de outras dimensões do capitalismo. Por quê? Principalmente porque começam a pipocar crises financeiras como não tinham ocorrido até então. Em 1966 tem uma crise financeira grande em Londres, no mercado financeiro de Londres. Isso vai chamar a atenção do Marx para outras dimensões. Então, ele vai valorizar ainda mais o papel monetário na determinação das crises, né? É muito mais relevante do que a questão entre lucros e salários, a disputa entre lucros e salários. E isso teria levado o Marx, inclusive, a recuar na ideia de publicar os seus manuscritos para amadurecer melhor as suas ideias, só que aí ele morre no meio desse processo. Então, tem toda uma discussão sobre o que o Marx imaginava a respeito das crises do capitalismo e também do papel do Estado, porque nesse processo ele vai ver pela primeira vez a ação do Banco Central inglês, que é uma novidade. Não existia um Banco Central, não existia Estado fazendo política econômica como a gente conhece hoje. Hoje é natural, está na nossa, assim como a gente respira, a gente sabe que o governo coordena a política econômica, a chamada macroeconomia. Isso não existia antes do Marx, ele nunca tinha enxergado isso. Ele começa a se dar conta quando o Capital já está na praça, o livro Capital. Então, ele, a princípio, ao que parece, pelos manuscritos, por esse exercício de coleta de informações, são cartas que ele trocava com editores, etc. Ao que parece, ele começava a enxergar um papel diferente, tanto do sistema financeiro, do crédito. Ele já tinha considerações importantes, mas ele via um papel ainda mais relevante, principalmente na instabilidade do capitalismo e do Estado. Ora, o Keynes vai tratar de outro Estado. Quando o Keynes vai escrever sobre o Estado, é o Estado que está socorrendo, ele já viu o Estado avançar ao longo do início do século XX, e ele vai tratar do Estado que ganha expressão no pós-crise de 29. Esse será o grande ruptura ali, vamos dizer assim, na ordem econômica, que vai chamar a atenção do Keynes para a importância da política, por exemplo, do conceito da demanda efetiva, que é uma variável que deve ser perseguida ou promovida pelo Estado, enfim. Mas, então é muito difícil dizer que eles tinham visões diferentes, né? O Marx, efetivamente, não tratou do Estado. Ele tratou pouco o Estado numa discussão mais política, não tanto econômica, porque esse Estado com um papel econômico que a gente conhece não existia, né? Não era um tema, né? É difícil comparar. Mas eu recomendo assistir esse vídeo
Está em inglês, mas... a bibliografia do Marx, esse autor é um cara muito bom, porque tem acesso a documentos do Marx que poucos tiveram, né? E ele está ainda publicando muita coisa, é bom a gente ficar esperando, espero que a Boitempo ainda tenha fôlego para publicar o que vem por aí. Você, pelo que você falou aí agora, então, você acha que se Marx vivesse 200 anos, ele convergiria mais na direção de Keynes, né, nessa discussão sobre o papel do Estado na economia? Quer dizer, ele veria um papel mais importante do Estado na gestão da crise e tiraria um pouco essa questão da inevitabilidade e da questão da crise capitalista como inerente ao sistema, essas coisas todas, ou é ir muito longe falar isso? Não, é difícil falar isso, né? Mas acho que é interessante esse exercício. Eu diria assim, o Marx não tinha intenção de botar o capitalismo para funcionar. O Keynes tinha essa intenção, né? Por que o Marx não tinha essa intenção? Porque o Marx, independente da questão do Estado, do crédito, dos diferentes capitalismos que eles conheceram, mas o Marx faz uma análise política do sistema. E aí, eu acho que um autor que ajuda a resolver esse imbróglio é o Kalecki, né? O Michael Kalecki, que é um autor socialista polonês, contemporâneo do Keynes, que escreveu em paralelo ao Keynes. É quase impressionante, porque dizem, até onde eu saiba, os dois escreveram, eles estavam em Cambridge, o Kalecki foi estudar lá também. Ele era bem mais novo que o Keynes, mas estava lá na mesma época, nos anos 30, e escreveram coisas muito parecidas. O Kalecki, do ponto de vista da concepção econômica, da importância da demanda efetiva, ele é muito coincidente com Keynes. Então, em caminhos paralelos, claro, na verdade, eles estão observando aquelas transformações econômicas que estão se processando no pós-crise de 29. Então, são dois autores muito parecidos na sua perspectiva, nas suas recomendações de política econômica, etc. O Kalecki tem uma vantagem em relação ao Keynes. Como eu disse, o Keynes é um idealista, um iluminista. O Keynes acredita na força das ideias, né? O Kalecki não acredita nisso. E tem um artigo do Kalecki que eu recomendo, é um artigo curtinho, são menos de 10 páginas, se não me engano. O nome é Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Porque os dois aqui, tanto o Keynes quanto o Kalecki, estão discutindo o pleno emprego. Esse deve ser o objetivo. Ele diz assim, a economia tem que ser manejada a serviço dos interesses da sociedade como um todo. E quais são os interesses da sociedade? Que todos tenham emprego, todos tenham como sustentar a sua família, todos tenham como viver tranquilamente, para inclusive fazer outras coisas da vida. Ótimo, os dois coincidem, os dois têm fórmulas e sugestões de o que deve ser feito, e o Estado está presente tanto no Kalecki quanto no Keynes. Qual é a divergência deles? O Kalecki vai dizer, tem um problema, meu amigo. Isso aqui é um sistema político, e a classe capitalista, quando percebe que as políticas econômicas estão levando a economia nacional a uma situação de pleno emprego, elas reagem, e aí ele mostra como que elas reagem. Por exemplo, e é muito útil para a gente, uma dessas reações, elas reagem defendendo ajuste fiscal, ou atacando a ideia de gastos públicos, atacando a ideia do déficit público, né? O Kalecki escreveu isso em 1944. Isso é absolutamente presente hoje no Brasil. O que é o teto de gastos? O que foi o ajuste fiscal do Levy em 2015? Uma reação, em certo sentido, da classe dominante brasileira às políticas de expansão. Não é só isso, não quero aqui reduzir a isso, mas um dos aspectos desse processo foi uma reação da sociedade brasileira, da classe dominante brasileira, ao maior poder de barganha dos trabalhadores, na medida que o mercado de trabalho foi se aproximando do pleno emprego, né? A gente se lembra, 2012, 2013, 2014, os trabalhadores tinham muito mais poder de barganha. A gente ouvia histórias, o cara saindo da empresa e havia um leilão com os trabalhadores. Vem trabalhar comigo, está faltando engenheiro, está faltando soldador de águas profundas. E virou um leilão por trabalhadores, uma inversão da lei de oferta e demanda no mercado de trabalho, como a gente está acostumado. A reação da sociedade foi seguindo explicitamente o que o Kalecki dizia lá, crítica ao gasto
público ao déficit público, porque é o déficit público, de última instância, que garante demanda para esse mercado aquecido que leva ao pleno emprego. Então, a diferença aí dos dois, eu acho que o Kalecki tem a grande vantagem em relação ao Keynes, que ele percebe que não é só uma questão de ter uma boa ideia, de ter a fórmula, o percurso para se chegar numa sociedade mais virtuosa, igualitária, o que quer que seja. Ele percebe que tem uma luta política e que enfrentar isso é bastante mais difícil do que supõe o Keynes, não basta boas ideias. A China fez isso com a sua revolução, né? Como eu disse, a China, eu acho que ela segue estritamente o manual keynesiano ou kaleckiano, sem ter lido o Keynes, sem ter usado isso como uma referência, mas esse é um caminho, na verdade, como eu disse, um tanto quanto óbvio, num certo sentido, né, entre aspas. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta armadilha aí, olhando aí para tudo isso que você falou. Você considera, então, que a gente hoje deveria olhar com mais cuidado, quer dizer, eu falo, nós, a esquerda marxista, né, os marxistas de uma forma geral que formulam, né, teoria econômica, deveria olhar mais para Keynes, porque ele talvez represente alguma coisa que Marx chegaria algum dia? Acho que sim. Acho que é uma boa maneira de colocar a questão. Tenho a impressão que sim. Acho que eles convergem muito, né? O Keynes, num certo sentido, dá curso aos insights, ou não são mais do que insights, as reflexões centrais que o Marx elaborou no Capital. Só que o Marx não pôde avançar, seja por conta desses problemas que eu falei da publicação, ele morreu no meio do processo, seja porque ele não tinha conhecimento da evolução do capitalismo no final do século XIX, que é justamente onde assume um papel muito distinto o Estado, o crédito, o mercado financeiro, né? E a moeda que o Marx tinha percebido, aqui nos meus papeizinhos estava mostrando, né, já tinha vislumbrado que esse é o cerne do capitalismo, isso vai ganhar muito mais complexidade e importância à medida que esse novo capitalismo se desenvolve. Tem agora, só para lembrar, não é à toa que a gente está aí hoje envolto na discussão da MMT, né, sobre a origem, a criação da moeda, que em última instância está relacionada a essa dimensão do capitalismo que passa muitas vezes despercebida tanto pela esquerda quanto pela direita, né? O Keynes falava isso. O Keynes ficava bravo com o Partido Trabalhista, que ele falava: a concepção que vocês têm de economia é muito pobre, porque vocês se prendem à dimensão da produção de bens. Vocês esquecem da dimensão monetária. E é aqui que mora o problema, né? Então ele se considerava mais à esquerda do que o Partido Trabalhista inglês, né? Só que vocês não entenderam, vocês ficam me chamando. Ele era do Partido Liberal. Na Inglaterra tem a tradição dos dois partidos, e tem um partido pequenininho que é o liberal, que é liberal no sentido mais político, vamos dizer assim, né? Liberal do ponto de vista burguês, enfim. Mas, sim, acho que o Marx convergiria com Keynes hoje em dia. E acho que é importante para a esquerda, não sei se pacificar a sua relação com o keynesianismo ou com o pensamento de Keynes. Eu diria o seguinte, que o Keynes ele chegou a conclusões que fugiram ao seu controle, num certo sentido. É o que esse capítulo 23 mostra, né? Ele pensou o capitalismo, o desenvolvimento virtuoso das forças capitalistas, e aí fala, me deparei aqui com uma coisa que chama socialismo. E a gente da esquerda fica muito ressabiado com Keynes, porque ele era um representante da burguesia, ele é um defensor do capitalismo, ele é um crítico do socialismo real, né? Então, para usar a palavra da moda, o lugar de fala dele deixa boa parte da esquerda muito desgostosa com ele. E também porque a esquerda interpreta, acha muito usual essa leitura de que ele oferece a política social como uma espécie de compensação pela exploração da classe trabalhadora. Ele não trabalhou nessa chave, não era essa a questão dele, né? O welfare state,
eu sou a favor, não estou aqui criticando o welfare state, mas o welfare state, as políticas sociais do Beveridge, que vão surgir nos anos 50, 40, 50, não são proposições do Keynes. Não, ele não discute isso em nenhum momento. Apesar de ser amigo do Beveridge, trocar cartas com ele e fazer considerações a respeito. Agora, e nessa discussão aí sobre, levando aí, botando no meio aí Keynes, Kalec, Marx e tal, onde é que entra nisso aí a velha luta de classes? Quer dizer, quando se olha para o lado do marxismo, a resolução a resolução da crise capitalista, ela se dá na tomada de poder pela classe trabalhadora, né, pela classe operária. Quer dizer, a resolução do capitalismo, das crises do capitalismo, nunca está nele mesmo. Ele vai precisar de um elemento externo, quer dizer, interno, mas ao mesmo tempo externo, que traga, né, o modo de produção para um outro patamar, e daí se resolvam as crises e os problemas capitalistas. Onde é que isso entra nessa discussão com Keynes? Quer dizer, se ele vislumbrava que a tendência era um socialismo de alguma forma, como chegar nisso daí? Um processo de reformas mesmo do Estado burguês, quer dizer, você tem um Estado burguês com o welfare levado à potência máxima, alguma coisa assim? Até onde eu sei, ele não se arrisca a discutir isso em profundidade. Pode ter uma menção ou outra em alguns textos, mas ele não se arrisca. Ele acha que as ideias que ele está propondo, que elas são racionais, humanistas, vamos dizer assim, são virtuosas no sentido de libertar o homem do fardo do trabalho, do desemprego, e que elas vencerão pela força, pela sua qualidade, né? Então ele não entra muito nessa discussão. Quem entra é o Kalec, como eu disse, que aí vai dizer, essas ideias não avançarão porque elas não interessam à classe dominante. Por isso que é importante o Kalec. Esse texto chama Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Eu recomendo realmente. Não é um texto para economista, não tem grandes problemas de leitura. Então, esse não é um tema para o Keynes, como chegar lá, né? Ele não vai se dedicar a isso. Na verdade, vamos lembrar que mesmo o Marx não tratou tanto disso, né? Também, o Marx pincela em uma obra ou outra, são mais os marxistas que vão aí evoluir, né? Toda a reflexão de como avançar para o socialismo, para o comunismo, etc. Essa é uma lacuna que os dois deixaram, eu acho. É uma questão que os dois deixarem aberto. Não é uma lacuna, uma questão aberta. Num certo sentido. Agora, eu ia dizer alguma coisa que me escapou aqui a respeito disso que você estava... Pergunta, bom, vai lá, fugiu aqui. Daqui a pouco volta. Não, eu acho que a gente conseguiu, né, explorar bastante bem aí o que lembrei, né? Lembrei. Não lembrei o que é que eu queria dizer. Aí é eu que estou dizendo, não quero botar na boca dos autores, não. Mas eu acho assim, a questão-chave que está subjacente ao pensamento deles, e a importância de ser uma economia monetária, é que o quão virtuoso será esse processo de socialização vamos lembrar que o próprio Marx indica que o capitalismo promove socialização também, na medida em que ele unifica massas de capital, ele centraliza capital, ele torna riquezas particulares em uma riqueza abstrata e geral, que é o dinheiro, né, o capital na forma de dinheiro. Então, o capitalismo ele é uma máquina de socialização. O problema é socialização a favor de quem, né? Então, eu acho que o tema da economia política, quer dizer, o controle do sistema, definir para onde o sistema vai, passa necessariamente por essa discussão da moeda. Controlar a quantidade de moeda, controlar o fluxo de moeda, se a moeda vai ser conduzida para a produção de
mercadorias e para geração de emprego, como é na China, ou se a moeda vai ficar empossada no sistema financeiro, valorizando artificialmente o capital através de processos especulativos, essa é uma decisão política. E essa é a chave fundamental, em torno da qual é a peça fundamental, em torno da qual se dá a disputa política, né? Então, no linguajar dos engenheiros, você que é engenheiro, quer dizer, eu vejo a moeda como a chave comutadora, né? A chave, tem aquela na estrada de ferro, tem aquelas chaves, agora não é mais assim, agora é tudo eletrônico, mas a chave que faz o trem virar, né, para a esquerda ou para a direita, quer dizer, o fluxo de capital, né, o fluxo de crédito, ele ir desaguar numa determinada atividade produtiva ou em determinada aplicação financeira, essa chave é controlada pelo sistema monetário, pelo sistema de crédito. Então, há um controle da escassez e dos mecanismos de aplicação do capital que estão muito estão concentrados no sistema financeiro, com uma forte relação com os bancos centrais, e a luta política a luta política hoje se dá muito mais sobre, a meu ver, o controle desse processo do que uma luta entre lucros e salários, né? Como o marxismo, no começo do século, enxergava esse como o grande problema do capitalismo. Eu acho que o problema do capitalismo está muito mais nesse controle artificial da escassez, que é exercido através de quem domina a moeda, quem emite a moeda, quem controla o uso da moeda, quem determina o seu destino, né? Para que a moeda vai estar a serviço de quê? É aí que está a chave da luta política, a meu ver, né? O Kalecki mostrou que não há necessariamente um conflito entre lucros e salário. O Kalecki, que é muito organizadinho, ele era um engenheiro especialista em planejamento de grandes matrizes de produção. Ele organiza lá o pensamento dele e mostra que, do ponto de vista do capitalista, pagar bons salários não é ruim. É ruim do ponto de vista do patrão em relação ao seu empregado, mas a classe capitalista como um todo se beneficia se os trabalhadores estão tendo bons salários, porque, em última instância, eles serão consumidores dos seus produtos. Então, não há necessariamente um conflito entre lucros e salário. O Kalecki demonstra isso. E a história mostrou isso no pós-guerra. Cresciam lucros e cresciam salários nas economias do welfare state, né? Claro que o Estado também tem um papel fundamental aí, e o próprio Keynes aponta isso, o papel de tirar dinheiro dos ricos através do sistema de tributação e distribuir para os pobres. Mas o Keynes não usa nem o argumento da justiça social, é o argumento de estimular a demanda. Como os pobres gastam muito mais, se você fizer isso, a economia avança e ocupa mais gente. Então, o Keynes acha essa uma variável importante. Em síntese, acho que o cerne da luta política está muito mais sobre essa dimensão monetária, a disputa pela moeda, do que na órbita da produção e do conflito entre capital e trabalho, né? Embora, não estou dizendo que ele não exista, mas a sua chave de controle está fora da relação entre patrão e empregado, né? Porque se você tem que tratar esse tema do ponto de vista sistêmico, e esse tratamento, se vai se avançar rumo ao pleno emprego ou não, isso se dá sob o controle da moeda. Então, a disputa está aí. E os capitalistas perceberam isso. Quer eles tenham lido Keynes, que não leram, né? Eles sabem isso porque eles respiram esse assunto, né? Eles absorvem por osmose, eles vivem esse problema e têm clareza disso. Então, a gente pode, grosseiramente, falar que existe uma outra forma de superação do capitalismo que não é a revolução socialista, a tomada do poder da classe trabalhadora e, vamos dizer assim, o esmagamento ou o esfacelamento da burguesia. É possível um sistema que evolua ao ponto das coisas virarem uma grande... Eu sei que é uma pergunta... pergunta simples essa. Coisa à toa.
Não, eu tendo a concordar, é o que dizia que a evolução lógica no sentido, se for para botar o capitalismo para funcionar direito, ele vai levar a uma socialização. Então, assim, seria um desdobramento em tese natural se as ideias boas fossem as ideias racionais, né? Qual é o termo aí? A virtuosidade dessas ideias fosse levada em conta. Mas não é isso que move a história. O que move a história é a luta política. Então, eu não sei dizer se o capitalismo vai avançar de forma com transformações marginais, na margem, né? E vai se reinventando. Acho difícil. Como diz o Kalex, chega num determinado momento, a classe capitalista reage. Vai chegando perto do pleno emprego, os caras reagem e derrubam o sistema de novo. Ou as crises provocam isso também, as guerras, etc. Eu não tenho resposta, evidentemente. Mas não acho que, assim, do ponto de vista lógico, numa perspectiva iluminista, seria possível imaginar uma transformação, vamos dizer, endógena. Claro que não é endógena, porque é através da ação dos homens tentando modificar esse sistema. Mas não necessariamente através de uma luta, de um conflito de classes, né? Mas é muito difícil dizer. Como eu disse, eu acho que a China é o país que mais caminhou nesse sentido. E vamos lembrar que a China passou por um processo de revolução, uma revolução muito dura, com várias etapas, né? Um longo processo revolucionário e que persegue e que persiste aí na sua luta de consolidação desse sistema. Foi uma luta política, não foi uma evolução natural. Por outro lado, as economias escandinavas ali também se aproximaram muito desse modelo. Elas servem de exemplo para os outros países? Dificilmente, são particularidades históricas, nacionais, muito difíceis de serem copiadas. Podem servir de inspiração a uma ou outra política e tal, mas é difícil dizer. Então, acho que não tem, evidentemente, né? Não tem uma fórmula, não tem um caminho, mas é importante, eu acho, conhecer essa reflexão para entender o que o Keynes está propondo, e o Kaleck como um paralelo, um complemento, não é nem um complemento, eles estão muito próximos, né? Estão discutindo as mesmas questões, só que o Keynes era um cara muito mais presente, com papel no debate inglês muito frequente. Então, ele tem uma proeminência muito maior, mas o Kaleck é tão bom quanto, na mesma linha, e o Kaleck é um socialista, como eu disse. O Kaleck vai se dedicar também a outros temas, como discutir o subdesenvolvimento. Por exemplo, o Keynes não está discutindo se o país é uma economia central, se é periférica. Isso não, ele está fazendo uma discussão muito no campo abstrato da teoria econômica. Ele está dialogando com os teóricos clássicos. Então, ele tenta convencê-los por dentro, usando os argumentos dele, por dentro do debate econômico teórico, né? Enfim. Enfim, a gente está aí já no nosso limite do nosso tempo. Acho que foi muito bacana, eu acho que no fundo o objetivo da gente, né, com essa live foi atingido, quer dizer, dar esse cenário, quer dizer, não mostrar nenhum como, né, para a esquerda, né, não ver Marx como o modelo pronto e acabado de todas as coisas, e também não ver Keynes como o vilão mor, né, e que você falar em qualquer coisa em relação a Keynes é uma heresia, né, dentro das discussões. O pior xingamento que tem quando você está tendo essas discussões é chamar de keynesiano, né? Porque você está sendo keynesiano e tal. Né? Isso é meio que xingamento no debate dentro de certos setores da esquerda. Então, acho que isso foi bacana, a gente conseguiu mostrar aí essas diferenças e as congruências aí dos dois. E como você está falando da China, na semana que vem a gente vai ter aí, no prosseguimento das nossas lives, uma conversa com Elia Jabbour, não é isso? Que é um especialista, né, em economia chinesa e que vai falar para a gente um pouco, né, sobre isso que você está falando aí do que é a China, onde ela saiu, como é que ela chegou nessa posição atual. Acho que vai ser bem complementar aí dentro
dessa discussão que a gente está tendo. Então, Marcelo, obrigado a você aí, né? Não só obrigado, você também é cúmplice aqui da história a partir da hora, né? Mas espero que a gente tenha outras discussões tão legais quanto essa e que leve as pessoas a entender melhor, né, o que é a economia de uma forma bem descomplicada. Então, se você quiser aí dar seu boa noite aí, fique à vontade. Sim, obrigado, acho que foi bem legal. É bom a gente discutir sobre esses assuntos, refletir sobre esses temas. Queria sugerir ao pessoal que nos segue aí pela página do Face, pelo YouTube, para encaminharem perguntas também, temas que a gente possa tratar, porque a nossa ideia é fazer aí algumas sessões às quartas-feiras, sempre, né, às 19 horas, como falou o Canário, convidando pessoas e debatendo o que for de interesse aí no âmbito, na esfera econômica. Chama a atenção que esse debate da semana que vem com o Elias, acho que é bem interessante, por todas essas questões que o Canário falou, enfim. O Elias, de fato, é um especialista, ele está trabalhando com esse conceito que ele chama de a nova economia do projetamento, né? De projetos, de trabalhar com a lógica de projetos, que não é fugir da lógica do mercado determinando, e vai, mais uma vez, vai justo nesse sentido do controle da demanda efetiva, tem muita relação com isso, né? Acho que é muito bom, e o Elias é um grande estudioso, acho que o maior conhecedor no Brasil sobre a realidade chinesa, vai ser muito legal. É isso. Beleza, então, pessoal, obrigado aí mais uma vez, boa noite para todo mundo e até quarta-feira. Valeu, um abraço.